Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, com muita alegria, mais uma vez, quero trazer-vos uma porção preciosa da Palavra de Deus. E Deus tem uma palavra ao meu, ao seu, aos nossos corações nesta oportunidade. Quero ler a Palavra de Deus que está em 2 de Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 6, parte A. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. É uma palavra que fala sobre bom ânimo, porque nós sabemos que vivemos numa sociedade onde é comum encontrarmos pessoas desanimadas. O desânimo tem destruído muitas vidas e o desânimo está estampado no rosto de certas pessoas. E como manter o bom ânimo em meio a muitas lutas, adversidades e desafio que a vida nos impõe? A primeira coisa que nós precisamos é colocarmos a palavra de Deus em atividade, é estarmos mantendo a esperança em Deus. Alguém disse que a esperança é a última que morre, e isso não é verdade, pois a esperança não morre. E Jó testemunhou isto dizendo: onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Jó capítulo 17, versículo 15 e 16. Nós observamos que, de acordo com o texto bíblico, o que Jó está dizendo para nós é que até a sepultura, a morte, ele continuava esperando em Deus. Que esta esperança permaneça viva, sempre ativa nas nossas vidas. O Salmo de número 27, versículo 14, o salmista diz-nos: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O que Davi está nos dizendo? Nos convidando a esperar em Deus. De acordo com esta esperança, ele diz: tem bom ânimo. Quando esperamos em Deus, temos bom ânimo. Quando lemos o versículo 3, os primeiros 3 versículos do Salmo de número 40, nós ficamos assim maravilhados com o que Deus nos faz ouvir através dessa porção da palavra. A Bíblia nos diz, esta porção bíblica, que Deus nos tira de um poço de perdição, de um tremelau de lama, coloca os nossos pés sobre uma rocha, firma os nossos passos e põe em nossos lábios um novo cântico. Mas tudo isso, querido e amado irmão, está ligado à esperança que Davi fala no versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Então, para termos bom ânimo, é preciso esperar no Senhor e atentarmos para o que está escrito no Salmo 42, versículo de número 5. É exatamente isto: acreditarmos na fidelidade de Deus. Vivemos em um momento em que causa pavor em muitas vidas, e nós observamos aqui uma das circunstâncias, a diversidade na vida do apóstolo Paulo. No capítulo de número 27 do livro de Atos dos Apóstolos, nos narra a história de uma viagem rumo a Roma, e de acordo com o versículo de número 33, Paulo e seus companheiros de viagem ficaram sem comer nada menos do que 14 dias, mas foram em meio a uma situação de grande perigo, em alto mar, batido pelas ondas, pelos ventos, e foi nessa terrível situação que Deus falou com o apóstolo Paulo. A Bíblia nos diz: mas já agora eu vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo,
esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso comparecer perante César, e eis que Deus, por tua graça, te deu todos quanto navega contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como foi dito. Atos capítulo 22, versículo 22 a 25. Nós observamos a expressão do apóstolo Paulo: bom ânimo. Mas como era possível ter bom ânimo quando tudo tinha um cheiro de morte? E a gente descobre o que Paulo diz no versículo 25: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. Paulo sabia que tudo sairia bem na sua vida, dos seus companheiros de viagem, porque a coisa ia acontecer como Deus havia falado. Isto é maravilhoso, porque Deus é fiel. A palavra final é daquele que está sentado no trono. A sua palavra se cumpre, Ele é poderoso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tenha Ele prometido e não fará, ou tendo falado e não cumprirá? Nós voltamos aqui para o texto do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Como foi o final de tudo isto? Todos cobraram ânimo, se puseram também a comer. Estava no navio 276 pessoas ao todo. Refeito com a comida, aliviaram o navio e lançaram trigo no mar. Quantos demais que se salvassem em tábuas, em destroços do navio, e foi assim, todos se salvaram e chegaram em terra firme. Deus não permitiu que daquelas 276 pessoas, nenhuma se perdesse, perecessem. A grande maioria foi salvo da morte de carona por causa de um homem de Deus. Todos foram abençoados. Isto é algo maravilhoso. Então Deus está atento às nossas necessidades. Nós imaginamos, às vezes alguém pensa que Deus está somente lá no céu, não está nem aí com o que acontece na terra. Isso não é verdade. Deus se interessa, Ele é o Deus que participa, Ele se encarnou, Ele se fez carne, Ele anda em nosso meio, sente as nossas dores, habita no nosso ser, é um Deus que intervém na história. Êxodo capítulo 3, versículo de número 7 e 8, diz o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrar das mãos dos egípcios. 3 expressões maravilhosas nesse texto: vi, ouvi e desci. Imagine agora o Salmo de número 113, versículo 6, que Deus se inclina para ver o que se passa no céu sobre a terra. Que coisa linda! Deus se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Agora, chama a sua atenção para o que está em Marcos capítulo 10, versículo de número 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, ele te chama. Queridos, ele mandou chamar o pobre cego Bartimeu. Atendeu para o seu chamado, dizendo: tem de bom ânimo. O cego podia ter bom ânimo porque Jesus estava se interessando naquilo que ele estava falando. É possível alguém ter bom ânimo sabendo que Jesus é maravilhoso, amoroso, gracioso, atencioso, Ele se interessa por nós. Isto levanta o nosso ânimo. Nenhuma droga, nenhum medicamento, nenhuma terapia, nenhuma meditação transcendental pode trazer ânimo para o abatido, para o desanimado, para o prostrado. O que põe a pessoa de pé é a graça de Jesus, é o amor de Deus, sabendo que Ele se importa comigo, contigo e com cada um de nós. Se um pobre cego podia ter bom ânimo, é possível que eu e você também joguemos no lixo o desânimo, como Paulo cantemos: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiro, como conhecido, entretanto bem conhecido, como se estivesse morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados,
porém não morto, entristecido, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecendo a muito, nada tendo, mas possuindo tudo. Que maravilha! Entristecido, mas sempre alegres, pobre, mas enriquecendo a muito, nada tendo e possuindo tudo. Esta é a mensagem que traz esperança para a sua alma, para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente o teu lar, a tua família, fortaleça o teu coração, levante a cabeça, Deus está conosco, o Senhor é o nosso refúgio. O nosso abraço em Cristo Jesus, fique na paz do Senhor.